Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, uma vez mais. Voltamos então para tratarmos do assunto sobre prosperidade à luz da Bíblia. Nesse quesito nós estamos falando sobre oferta, mais especificamente sobre o capítulo 9 de 2 Coríntios. Como nós tratamos na outra aula, paramos aí no verso 6. Eu quero repetir, digo isto, quem semeia pouco, pouco também ceifará. Quem semeia em abundância também ceifará. Isso é uma lei da semeadura. É comum nós ouvirmos a citação, a ministração do texto do sábio Salomão no Eclesiastes, onde ele diz, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará e repartirá com 7, se for o caso. Porém, quando nós olhamos para aquele texto, nós precisamos ver o contexto, no que está imbuído aquela fala ali. E ali fala, sim, sobre a lei da semeadura, sobre plantar e colher. O que significava? Quando as águas do Nilo subiam, costumava então lançar a semente sobre as águas, de maneira que aquela semente ia sobre as águas. E quando as águas baixassem, a semente ia nascer. Talvez não nasceria ali, naquele lugar que foi jogado, mas aonde ela parasse, ela iria nascer. Por isso a expressão, e depois a acharás. Sabe o que significa isso? Todas as vezes que nós plantarmos, nós vamos colher. E se tratando de contribuição, se tratando de coisas espirituais, meu irmão, se você plantar, você vai colher. Isso é certo, isso é certo. A colheita é garantida. Agora, olha a importância do verso 5 para o 6. Paulo termina o 5 dizendo, não com avareza. Aí ele entra no 6, pastor, dizendo, semeie em abundância. Semeie em abundância. Por quê? Não seja mesquinho na hora de semear. Seja inteligente, no mínimo inteligente. Sabendo que quanto mais você semear, mais você vai colher. Então, essa regra de Lucas 6,37, ela se aplica. Dá e dá-se-vos-á. Dá e dá-se-vos-á. Alguém que não gosta de ouvir essa expressão. Mas você quer ver um negócio erradíssimo que alguns obreiros fazem na igreja? Irmão, você que não tem oferta, levanta a sua mão que eu vou orar a si mesmo. E você que não tem, não se preocupe não. Ô meu irmão, para. No momento da oferta você vai ministrar sobre os ofertantes. Você pode orar por quem não oferta, se ele fizer um voto de ofertar. Agora, se ele não quer contribuir, se ele é contra a contribuição, por que você vai orar? Sendo que a oração é específica para Deus prosperar. Agora o camarada não dá nada. E você vai orar, ele vai ficar mais sem nada ainda, porque você está orando para multiplicar. Nada vezes nada, vai ficar mais sem nada ainda. É claro que isso é apenas um trocadilho. Mas a questão é que só colhe quem planta. Agora, olha como é que Deus é lindo, irmão. Na parábola do semeador, há uma lição ali. Ali está falando de salvação. Eu não estou inovando no texto. Mas eu não quero falar do texto. Eu quero falar da proporção da multiplicação da semente. Porque Jesus disse, o semeador saiu a semear. Uma semente produziu 30, uma produziu 60, outra produziu 100. Veja que não é porcento, é vezes. Se você transformar isso em porcentagem, vai dar muito mais. O camarada disse, Jesus plantou, o semeador lançou uma semente. E essa semente produziu 30 por 1. Quanto que dá isso em porcentagem? Se ela tivesse produzido 2, ela já teria produzido 100%. Se ela tivesse produzido 3, 300%. Mas ela produziu 30, disse Jesus. Quer dizer, uma semente para 30. Isso aí vezes. Isso dá 3.000%. Mas Jesus, pastores, não parou aí não. Jesus disse que a outra semente produziu 60 por 1. Isso dá 6.000%. Mas a outra semente produziu 100 por 1. É a colheita de Isaac. O que é isso? 10.000%, irmão. O que eu aprendo aqui? Deus é Deus de abundância. Ninguém vence Deus no dar. Deus é Deus de abundância, irmão. Ninguém vence no dar. Pastor Edinho, mas que conta é essa dessa semente? Irmão, de semente eu entendo um pouquinho. Primeiro eu entendo. Trabalhei na roça. Plantei.
Planto até hoje, essa é a verdade, mas plantei. Sempre plantei e de semente eu entendo um pouco. Eu vou te dar aqui um exemplo. Você planta um caroço de milho. Esse caroço nasce um pé de milho. E se a semente for boa, pastor Lex, o pé de milho dá de 2 a 3 espigas. Mas eu vou ser econômico. Vamos ficar com 2 espigas. Quantos caroços você acha que existe numa espiga de milho? Eu tive a curiosidade de contar uma espiga média. Tinha 547 caroços. 2 espigas daria 1.100. Quantos foram plantados? 1. Mas esquece o 100, vamos ficar só em 1.000. Então eu estou falando de 1.000 por 1, irmão. Mas por que isso, pastor? Porque é uma fala interessante, irmão, de Jesus. Jesus disse assim: se tiveres fé como um grão de mostarda. E aí todo mundo diz: pastor, minha fé é pequenininha. É do tamanho do grão de mostarda. Meu irmão, se a tua fé for do tamanho do grão de mostarda, Jesus disse, você vai dizer a monte e ele vai se transpor. Mas o que Jesus estava ensinando ali? Jesus não estava falando de tamanho quando disse a fé do tamanho do grão de mostarda. Jesus não estava falando de tamanho. Jesus estava falando do poder de multiplicação que há na semente. Porque Jesus disse, olha, se não plantar, fica só. Mas se plantar, nasce. E disse, dá uma árvore que vem as aves do céu e aninha-se nela. Olha o poder que há na semente. Por isso que a lei da semeadura existe, irmão. Quando você planta, automaticamente você está retirando. Você tira do celeiro e bota a semente na terra. Não há problema. Aparentemente parece que você perdeu. Mas daqui a pouco ela vai germinar, ela vai brotar e certa será a colheita. Por isso então a regra bíblica é: quem planta mais, colhe mais, irmão. Isso é uma lei, gente. Isso aqui não tem mistério, isso aqui não. Isso aqui é uma lei estabelecida. E essa lei, ela não serve só para a oferta. Essa mesma lei aqui, você vai pegar ela lá em Gálatas 6. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Tudo, a Bíblia está dizendo tudo. Se você semeia contenda, você vai colher contenda. Se você semear ira, você vai colher ira. Se você semear amor, você vai colher amor. Se você semear oferta no altar, você vai colher o quê? Oferta, irmão. Se você plantar, você vai colher. Então isso aqui é uma lei. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, olha, vocês se preparem. Não prepare com avareza. Prepare como bênção. O que é isso? Prepare com o coração aberto. Aí no verso 6 ele diz, semeie com abundância. Põe semente na terra. Porque a colheita será certa. E olha o que ele vai dizer agora. Verso 7. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. O que eu aprendo então? A oferta tem que ter propôs no coração, irmão. Não é na mente não, é no coração. E aí ele vai dizer assim, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza. Olha aí. Lembra que eu citei o jovem rico no outro vídeo? E ele ficou triste. Irmão, há pessoas que ficam tristes até em ver outro contribuindo, de tão avarento que ele é. Por isso que chega alguém na igreja aconselhando, não contribua não, não dizime não. E eu quero fazer uso aqui de uma fala de Magno Malta que eu vi discursando no Senado Federal. E ele disse no Senado Federal para alguns senadores, porque o governo quer taxar o imposto sobre o dízimo, sobre contribuição da igreja. E Magno Malta disse, ora, o dízimo que eu entrego, a oferta que eu dou, ela já está tributada, que já desconta do meu imposto de renda. Agora, eu faço o que eu quero. E se eu quero gastar o que é meu, dizimando e ofertando, o que é que você tem a ver com isso? Porque eu não interfiro que você gasta na prostituição, que você gasta com bebida, que você gasta com droga. Por que você está se metendo no meu dízimo? Então responda isso para alguns que se metem no seu dízimo, irmão. Que se metem na contribuição.
Diga, meu irmão, o dinheiro é meu, eu contribuo, e você gasta o seu onde você quiser. Gasta na... Deixa eu ficar quieto nesse quesito aqui, porque isso pode dar problema. Amém, meus irmãos? Mas o segredo é isso. Não contribua com tristeza. Tristeza. É triste ver alguém triste por causa da contribuição. Ficou redundante, mas é para ficar mesmo. Triste por ver alguém triste. Mas há pessoas que ficam tristes. Você quer ver na hora da oferta? Para aquela espiritualidade toda. Daqui a pouco... Não, irmão. De vez em quando aparecem uns vídeos aí na África. Os irmãos ofertando na África. Vem marchando, glorificando. Ensina a igreja, obreiro, que o momento da oferta é momento de vir glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor, dizendo que darei eu ao Senhor. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo, porque Ele te dá saúde, Ele te dá todos os meios de você agariar. Se você veste, se você come, é porque Deus tem cuidado de você e cuida com carinho. Amém? Não com tristeza. Olha o que Paulo vai dizer. Não com tristeza. Ou por necessidade. Ou por necessidade. O que é essa palavra por necessidade aqui? Ah, pastor, eu vou ofertar. Porque se eu não ofertar, a obra para. Meu irmão, tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça. Se eu não ofertar, a obra para. Como que se a obra fosse autodependente de você. Repito, é como se fosse uma associação. Não faça por necessidade. Não faça por dó da obra. Coitadinha da igreja. A igreja está quebrada. Irmão, a igreja não desvia, não morre e não falha. Não, quem cuida dela é Deus. Ela é sempre fiel. Ela sempre tem a vida de Cristo nela e Jesus cuida dela. A igreja, ela é autossustentável. Significa o quê? Se você não dá, irmão, não tem problema. Se você não contribuir, outro contribui. Ensine isso, obreiro, à igreja. Os crentes precisam estar conscientes. Todo o apelo que você vai fazer por oferta é baseado na necessidade. Ou seja, você tem que apresentar uma necessidade para os crentes contribuir. O dia que não tiver necessidade, então, olha, não tem lugar para pagar, não tem nada, ninguém contribui? Não, irmão. A fonte precisa jorrar, eu preciso estar plantando. Eu preciso estar investindo no reino. É aí que está o segredo. Irmãos, o recurso passa por mim, mas não é meu. Deus é quem cuida de mim. E Ele nos dará, meu irmão, o necessário. Eu vou falar no outro vídeo aqui sobre o pão nosso de cada dia. O que é esse pão nosso de cada dia? É o necessário para suprir em todos os aspectos. Nós vamos detalhar isso. Agora, veja, não levante oferta baseada na necessidade. Pastor, mas e quando surge a necessidade? Sim, aí nós vamos falar dos tipos de oferta, que é uma das ofertas chamada oferta alçada na igreja. Ela existe? Existe. Aí sim, é uma oferta específica, com valor específico, com fim específico. Vou dar um exemplo aqui, pastor Leonardo. Poucos dias, comprou lá um som para a igreja no Jardim São João. Gastou lá 25 mil reais num som para a igreja. Ok. Ele levantou oferta para comprar esse som. Mas que jeito? Irmãos, nós vamos comprar o som custa 25 mil e nós queremos levantar essa oferta. Quantos podem contribuir? Ora, não é 26, não é 27, não é 30, é 25. Então deu 25, parou. Segundo, o propósito é para comprar o som. O que o Leonardo não pode fazer? Pega o dinheiro do som agora e investe em outra coisa. Não, irmão. A oferta é específica para fim específico. Deus disse a Moisés, levante oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Para quê? Para a construção do tabernáculo. O povo começou a trazer. A Bíblia diz que Moisés mandou o povo parar de ofertar. Por quê? Porque já tem que basta. Moisés não estocou não, porque aquilo era uma oferta alçada, uma oferta especial para aquele fim. Aqui nós estamos falando no dado dia a dia, irmão. Da contribuição do dia a dia. Estamos falando dessa oferta voluntária de cada culto. Ela não pode ser baseada numa necessidade. Você não pode todo dia chegar no púlpito da igreja e fazer um sermão baseado na necessidade. Irmãos, nós temos que pagar luz, nós temos que pagar aluguel, nós temos que... Não, irmão. Não. Os crentes não podem ser motivados à troca. Os crentes não podem ser também motivados a dó, a constrangimento, a um sentimento de dó da igreja. Não, se eu não fizer, a igreja para. Não, meu irmão, não. Ensine a igreja a regulamentar o quesito oferta. Então, não por necessidade.
Então, olha o que Paulo está ensinando aqui, meu irmão, no verso de número 7. Primeiro, oferta é propósito. Segundo, não pode ser com tristeza, tem que ser com alegria, nós vamos ver isso. Terceiro, não pode ser por necessidade. E por que não pode ser? Aí tem ponto e vírgula. Porque Deus ama quem dá com alegria. E aqui tem um detalhe aqui. Você só vai ouvir essa expressão Deus ama em João 3,16. Deus ama o mundo, dá o seu filho. E Deus ama quem contribui. Quer dizer, Deus te amou para salvar e te ama como você contribui. Você foi foco do amor de Deus para ser salvo. E é foco do amor de Deus quando você contribui. Porque Deus sabe que o homem sistematicamente é programado para trocar. Mas aqui o texto é dar. O texto aqui é dar, não é trocar, é dar. Deus ama quem dá com alegria. Então ensine isso com detalhe, irmão. Mostra aos crentes que precisa haver prazer no dar. Sabe por que o povo de Deus não prospera, irmão? Porque oferta com tristeza, oferta constrangido, até obreiros, que ele não é dizimista. Vocês sabiam disso, irmãos? A maioria dos obreiros não são dizimistas. Não, pastor, não. Ele entrega dízimo, mas ele não é dizimista. E tem diferença, pastor? Tem. Ele entrega porque ele é obreiro. Ele entrega porque ele quer ver o nome dele aparecer. Meu irmão, não faça isso não. Entregue a igreja, mas não entregue dízimo dessa forma. Não. Dízimo tem que partir de um coração voluntário. Contribuição de um coração voluntário. Não com tristeza, mas com alegria. Irmão, o assunto é extenso. Eu explano muito, falo muito. Então tenham paciência aí, porque não tem como nós atropelarmos. Nós temos que ir versículo por versículo. E aqui o assunto é claro. Não por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Agora, esse Deus que ama quem dá com alegria, nós vamos tratar no próximo vídeo o que é que ele faz na vida de quem segue essas regras. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.